você quer garantir que seu projeto não vai ficar nem claro demais e nem escuro demais, essa live é para você. A gente vai falar sobre isso hoje. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa semana de aquecimento para o aguardado evento Light Experience. Quero que você se prepare para, na semana que vem, mergulhar de cabeça na iluminação, nesse curso que é de 4 dias, é super aprofundado e vai te dar uma jornada única para que você possa criar projetos excepcionais com facilidade e com confiança. Porque eu realmente quero que você alcance oportunidades diferenciadas no mercado, que você possa abrir portas que poucos profissionais conseguem abrir e ser mais bem remunerado, tá? Eu ouço bastante nas interações que eu tenho com vocês aqui no direct, no YouTube, com os meus alunos também, que vocês querem ter mais facilidade, mais agilidade para desenvolver os projetos de iluminação, que querem ganhar mais autonomia e confiança para projetar, que querem criar projetos que atendam ao cliente no custo-benefício, qualidade e eficiência. Então, se esse é o seu caso, tenha certeza de que tudo o que a gente está falando aqui, né, todos esses 3 pontos vão ser abordados em profundidade no Light Experience, que vai acontecer na semana que vem. Então ele começa a partir de terça-feira, dia 1º de agosto, às 19h07 do horário de Brasília, no meu canal do YouTube. Você consegue garantir a sua vaga clicando no link que está na minha bio, para que você faça a sua inscrição e receba ali com antecedência os links das aulas e os materiais complementares. Mas antes disso, antes de acontecer o Light Experience, eu estou fazendo aqui essa semana uma série de lives de aquecimento, que é uma oportunidade para que você possa se preparar ainda mais para o que vem por aí. Porque na próxima semana a gente vai ter muita informação, muito conteúdo e todo o conhecimento que eu estou compartilhando aqui essa semana nessas lives de aquecimento vai fazer com que você possa ter ainda um melhor aproveitamento na semana que vem, porque ele vai te dar mais embasamento para que você possa ter um melhor aproveitamento do curso. Então essas lives são rápidas, são direto ao ponto, mas são cheias de informações muito valiosas que vão te ajudar a potencializar os seus resultados. Então já coloca aí seu despertador e se prepara para essas lives que vão acontecer essa semana. Hoje a gente está fazendo a live às 1h da tarde, horário de Brasília. Amanhã a gente tem live às 8 da manhã e às 1h da tarde. Amanhã são 2 lives. Quinta e sexta, novamente, às 8 horas da manhã, tá? Se você, por acaso, não puder participar em tempo real aqui, não se preocupe, a live fica salva no meu perfil, então depois é só você percorrer o perfil para buscar o conteúdo da live. Mas, claro, se você está aqui ao vivo, a sua experiência é muito mais enriquecedora, então eu estimulo, né, que você possa assistir aqui ao vivo. E eu gosto que vocês comentem, que vocês interajam, que vocês deixem suas dúvidas. Então você fique totalmente à vontade para comentar aqui no chat ou também para deixar a sua dúvida aí na caixinha de dúvidas, que na medida do possível eu vou conversando com vocês e comentando, tá? Então o tema da live de hoje é como garantir que o projeto não vai ficar nem claro demais e nem escuro demais. Então, antes da gente entrar especificamente nesse tema, eu só queria pontuar que o erro que a gente mais vê nos projetos de iluminação, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, né, que é de ver projetos escuros demais, na verdade não, são projetos em que se exagera no nível de iluminação, perde a mão, tá? E isso realmente é bem ruim, esse excesso de luz. Primeiro porque deixa claro que o profissional não tinha domínio sobre o que estava fazendo, a respeito do que estava fazendo, né? Mas, além disso, é uma coisa super prejudicial para o cliente. Porque um ambiente que ele é exageradamente iluminado, que ele tem um exagero de quantidade de fontes de luz, né? Isso gera uma poluição visual, tanto nesses pontos que ficam visíveis, né, e em excesso, mas também pelo fato de muita luminosidade mesmo. Então aquele ambiente passa a ser irritante, passa a ser desconfortável, é um ambiente onde as pessoas não querem ficar muito tempo, elas não se sentem à vontade ali. E mais do que isso, a gente pode ter algumas implicações mais severas, como por exemplo gerar dor de cabeça nas pessoas ou uma sensação de inquietude, sabe? A pessoa não está
tranquila naquele lugar. Então, para que você possa fazer um projeto e colocar a quantidade certa de luz nesse projeto, né, nesse local, a primeira coisa que você precisa fazer é saber qual é a quantidade de luz adequada. Senão você nunca vai, né, ter uma referência aí para colocar a quantidade de luz certa. E de que forma a gente consegue fazer isso? A gente tem normas que vão nos orientar nesse sentido. Por exemplo, um quarto eu preciso de muito menos luz do que uma cozinha, né? Que é uma área de descanso, principalmente, e uma área de trabalho, principalmente. Assim como no âmbito comercial, uma recepção vai precisar de muito menos luz do que uma sala de cirurgia. Então, a gente precisa ter muito claro qual é essa quantidade de luz, quais são as características da luz adequadas para que esses projetos fiquem corretos. Então, para que a gente possa ter esses números, né, essas quantidades aí certinhas, a gente precisa consultar as normas de iluminação. Existem normas que nos guiam a respeito da quantidade e das características da iluminação de cada espaço. No Brasil, a norma é a NBR ISO CIE 89951. Essa é a norma vigente, tá? NBR ISO CIE 89951. Aqui em Portugal, na verdade, em toda a Europa é uma única norma, e aqui na Europa a norma é a EN 1246441. EN de navio 1246441. Então, essas normas vão indicar não só a quantidade de luz que é necessária ter ali nos ambientes, mas também as características dessa iluminação. Qual que é o nível de uniformidade que eu preciso naquele ambiente? Qual é o IRC mínimo que eu preciso naquele ambiente? Qual que é a minha tolerância máxima de ofuscamento que eu posso ter? Às vezes até mesmo a norma fala sobre temperatura de cor, tá? Então, ela vai olhar principalmente não, a norma ela vai falar especificamente de ambientes de trabalho e ambientes de estudo. Então, eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês da norma brasileira, e antes que, não sei se alguém ficou com essa dúvida, mas a norma brasileira e a norma europeia são muito próximas, tá? Tem pequenas variações. Então, a norma brasileira, inclusive, foi baseada na norma europeia. Então, são pequeníssimas variações, mas é importante eu mencionar a norma certinha, né, para cada região, para que tenha a referência correta. Então, eu olhei aqui a norma brasileira, só para trazer um exemplo para vocês, e a gente tem a situação em que ela coloca ali os ambientes e todas as características da luz que a gente precisa naquele ambiente. Para uma sala de arte, em uma escola de arte, por exemplo, a norma pede 750 lux de nível médio e um IRC maior do que 90. Então, é uma escola de arte, é uma escola de adultos, muitas vezes tem aulas à noite, é uma coisa que você precisa ter um altíssimo grau de exatidão no que está sendo feito. O IRC é importantíssimo para você ter uma boa distinção de cores, então a norma diz 750 lux de média e IRC maior do que 90. Mas uma sala de aula de escola infantil, por exemplo, que são aulas que são dadas sempre durante o dia, são atividades mais gerais, né? Não tem esse nível de detalhamento tão grande. A questão das cores é muito mais lúdica do que artística. A norma coloca aqui o nível exigido é de 300 lux de nível médio, com IRC maior do que 80. Tem uma exigência muito menor, portanto. Por quê? O nível de uso, né, a exigência do próprio uso de detalhamento, de exatidão, é muito menor numa sala de escola infantil do que numa sala de artes. Então, para ambientes comerciais, isso está super claro na norma. Ela tem várias páginas que lista vários tipos de ambientes em vários tipos de estabelecimentos comerciais. Então, ela detalha, por exemplo, vários tipos de indústrias diferentes, escritórios, hotéis, lojas e assim por diante. Mas, para ambientes residenciais, não existe uma norma específica de iluminação. Então, a gente pode deduzir os níveis adequados a partir das normas de ambientes de trabalho. E também no Brasil, a gente tem uma norma que é a norma de edificações habitacionais, que é a NBR 155751. E ela dá os requisitos gerais de desempenho de habitações, e aí, dentre ali os requisitos gerais, que não são somente sobre iluminação,
ela fala também sobre o nível mínimo de iluminação nos ambientes. Então, numa sala, por exemplo, a norma 155751 fala que a gente precisa ter um nível mínimo de 100 lux. Enquanto que na norma de ambientes de trabalho, ela coloca ali uma sala de espera cerca de 200 lux, que é similar. Então, com base nisso, a gente consegue ter um norte de qual deve ser o nível de iluminação adequado para esses ambientes. Então, como que a gente chega nesse resultado? Eu cheguei à conclusão que eu preciso ter 100 lux naquela sala, né? naquele ambiente específico. Como que eu chego nesse resultado? Como eu sei que aquelas fontes luminosas com tais fluxos luminosos, com tais aberturas de facho, vão atender a minha necessidade e não apenas atender, mas também não exceder a minha necessidade de iluminação? A gente precisa calcular a iluminação, que é uma coisa que eu falo muito aqui. O cálculo da iluminação é essencial, porque o resultado que a gente vai ter vai variar muito de acordo com todas as características do ambiente e todas as características da fonte de luz. Eu posso ter um ambiente com pé direito de 2,5, de 2,80, de 3,5, de 4, de 6. Eu posso ter um ambiente predominantemente claro, um ambiente predominantemente escuro. Eu posso ter um ambiente que tem muitas superfícies ásperas, rugosas, ásperas de alguma certa forma, ou eu posso ter um ambiente que tem superfícies mais lisas, mais reflexivas. Olha quantas variáveis. Eu posso ter um ambiente que eu tenho muitas interferências e outros que não. Posso ter layouts diferentes. Isso tudo com respeito ao ambiente. Com relação à fonte de luz, a gente pode ter luz indireta, luz direta, luz focada, luz difusa. Essa luz focada eu posso ter graus diferentes, fachos diferentes, pode ser um facho bem concentrado que vai criar um foco em algum elemento, ou eu posso ter um facho médio ou um facho aberto ou super aberto. Então há muitas variáveis. Fazer o projeto com base no achômetro é um grande problema e isso vai fazer que com uma probabilidade muito grande, você vai ter ou uma deficiência no nível de iluminação ou um excesso de iluminação. É o cálculo de iluminação que te dá segurança para saber que aquela quantidade que você está prevendo, aqueles equipamentos que estão sendo considerados no projeto são adequados, vão te dar o resultado necessário e que você não vai errar no projeto. Esse cálculo pode ser feito de diferentes formas, tá? Existe o cálculo feito à mão, que era o mais utilizado, né? Até a gente ter aí os softwares que fazem isso. Existem dois métodos que são os principais, que é o método dos lumens e o método ponto a ponto. Então, isso ainda é utilizado hoje em dia, mas ele leva em consideração ali uma análise de distribuição das fontes de luz ali naquele ambiente e vai olhar principalmente para o nível técnico, funcional da coisa. Agora, também esse cálculo pode ser feito no computador. Então, existem softwares que você faz a simulação de como vai ficar aquela fonte de luz naquele local, naquele ambiente específico. Então, você faz uma modelagem simples, é uma modelagem 3D, mas é muito simplificada dos ambientes. Você consegue colocar layout, consegue colocar texturas, cores de paredes, etc. E você insere nesse ambiente, nesse seu projeto, a exata luminária que você vai utilizar. Então, os fabricantes eles fazem ensaios em laboratórios de cada uma das luminárias do seu portfólio. Nesse ensaio, desse teste, sai um arquivinho, né, um documentinho dessa luminária, que é a fotometria, ou seja, é a curva fotométrica, ela é um arquivo que mostra de que forma a luz sai dessa fonte de luz, dessa luminária. Então, a gente modela esse ambiente ali no software de cálculo e insere a curva fotométrica daquela luminária específica. Então, se eu estiver usando uma luminária com um facho bem estreito, ela vai simular exatamente aquele facho, da mesma forma se for mais aberto e assim por diante. Então, você insere isso no projeto e o software vai fazer um cálculo, uma simulação de como vai ficar aquela fonte de luz no teu projeto. Então, você vai conseguir ter não apenas acesso aos resultados,
ou seja, nível de iluminação, uniformidade, ofuscamento, todas as variáveis ali que você quiser avaliar, mas também você vai ter acesso à imagem 3D daquele ambiente com aquelas fontes de luz. E isso é muito legal, porque você consegue mostrar para o seu cliente, tangibilizar para o cliente o que você está sugerindo a respeito de iluminação, que é uma coisa muito intangível, né? Você pode explicar para o cliente, falar, olha, aqui eu estou imaginando colocar uma luz indireta, nesse local aqui eu vou colocar uma luminária que vai dar foco aqui para esse seu quadro e assim por diante. Você pode até mostrar fotos de referência, mas a partir do momento que você consegue tangibilizar e mostrar tudo isso para o cliente na sala dele, no projeto dele, é muito mais interessante. Ele vai comprar a sua ideia muito mais facilmente, vocês vão discutir ideias e opções em cima de algo tangível realmente, e seu projeto tem muito mais chance, não apenas de estar correto, porque você vai estar embasada pelos dados todos do software, mas também de ser bem sucedido, porque você vai ter já a visualização 3D de como aquilo vai ficar quando estiver implementado. Então você pode utilizar as formas de cálculo manual, sem dúvida funcionam e podem ser utilizadas, mas agora, né, há vários anos na verdade, mas com os softwares de cálculo de iluminação, a gente tem tantas vantagens que já acaba não valendo mais a pena utilizar o cálculo na mão. E um dos softwares mais utilizados, existem vários, na verdade o mais utilizado no mundo é o Dialux, que é um software que você consegue baixar gratuitamente em dialux.com. Você faz o download e consegue utilizar aí e fazer as simulações dos ambientes. Então é muito legal, ainda mais porque realmente ele é gratuito. Então essa é a forma, gente, essencial, primordial, para que você possa ter certeza, possa ter confiança e possa ficar tranquilo, botar a cabeça no travesseiro tranquilo de que você não exagerou na quantidade de luz e que também não vai faltar luz. Aquela coisa que fala, vamos colocar um abajur porque ficou faltando? Isso não é legal, tá? Você precisa transmitir essa confiança para o cliente, ele precisa entrar na casa ou visualizar aquilo instalado e falar, uau, é isso que a gente quer enquanto projetista de iluminação. E só que para isso, para que a gente possa proporcionar isso para o cliente, a gente precisa ter essa segurança. Então a primeira forma é fazer cálculo, não dá para fazer projeto de iluminação sem fazer cálculo. Quem diz que dá para fazer só na base da sensibilidade, está deixando de levar em consideração toda essa questão técnica, toda essa exigência técnica que precisa ser cumprida, não apenas para que a edificação esteja conforme as normas, mas também para garantir a qualidade de vida dos usuários daquele espaço. Isso é primordial. Essa é a nossa obrigação, né? Não basta que fique bonito, as pessoas precisam se sentir bem naquele espaço. Agora, outra coisa que você pode fazer e que é muito legal, que vale muito a pena, tá? Se você está começando a entender mais iluminação, você quer ver entender de que forma você pode trabalhar, entender a quantidade de luz dos ambientes, uma sugestão que eu te dou é você baixar um aplicativo de luxímetro no seu celular. E você começa a medir os ambientes onde você vai. Mede os ambientes da sua casa, o seu quarto, a sua sala, o seu banheiro. Mede exatamente embaixo da luminária, dá 2 passos fora da luminária e vê como é que fica. Se afasta um pouquinho mais, vê entre luminárias qual que é a diferença. Dessa forma você consegue entender de que forma a luz se comporta. Você consegue materializar na sua cabeça também o que são 100 lux, por exemplo. O que significa 100 lux? Uma coisa a gente vê isso no software, né? A gente fala, não, precisa ter 100 lux. Tá, mas o que é 100 lux? Que tipo de efeito, que tipo de sensação eu sinto quando eu estou num ambiente com 100 lux de nível médio, tá? E você vai notar também que você pode ter ambientes bem iluminados com 30 lux, por exemplo. Então, se você tem o seu quarto à noite, tá tudo apagado, você deixa só um abajur aceso, muito provavelmente meio longe assim do abajur, você tem ali 20 lux, 15 lux, às vezes até menos, mas você tem uma iluminação que vai ser adequada para aquele espaço, para aquele momento. Claro que se você for estudar ali, não é adequado, mas para aquele momento isso funciona muito bem. A Raquel até comentou, né, que isso funciona, eu estava conversando com a Raquel justamente sobre isso,
que é muito importante a gente validar isso em vários ambientes. A Raquel foi na Casa Cor e ficou de olho nos ambientes, nas aplicações, o que era certo, o que era errado. E eu estimulo muito que vocês façam isso, porque isso te ajuda a treinar todo o seu repertório e treinar o seu olhar, para você parar e reparar, falar, puxa, isso daqui está adequado, isso daqui funciona, eu me sentiria bem aqui nesse ambiente ou não? É muito importante fazer isso. E usar o luxímetro também vai te ajudar. Eu tô vendo que vocês perguntam aqui sobre luxímetro, tá? O luxímetro, você pode comprar um que seja baratinho, não precisa comprar nada muito caro. Esse daqui é um que eu comprei aqui em Portugal, tá? Mas existe uma marca no Brasil que, se eu não me engano, se chama Hikari, com H no começo. E é uma marca que também tem esses luxímetros assim. Então, não é algo que você precise investir muito dinheiro. Existe luxímetro de até 5.000 euros. Mas se você não vai fazer uma medição profissional, aí você não precisa ter isso. Então, você pode comprar um simplesinho, assim, na Amazon tem um monte de opções, que vai te dar o nível médio, aliás, vai te dar o nível daquele ponto que você está medindo, né? Então, aqui, olha, por exemplo, eu tô bem de frente aqui pro ring light, ele tá medindo mais ou menos 500 e poucos lux neste ponto. Se eu mudar para cá, por exemplo, que tá bem mais longe, ele já tá medindo 300 e poucos lux. Então você consegue ter essa noção, e aqui bem pertinho da fonte de luz eu tenho um resultado. Se eu afastar um pouquinho eu já tenho outro. Isso te ajuda demais nessa percepção. Então eu sugiro, se você tiver o luxímetro do aplicativo do celular, não tem um altíssimo nível de exatidão, ele não é para uso profissional, mas para esse efeito que a gente está falando aqui de você entender esse fluxo, entender esse nível de iluminação, a iluminância dos espaços, já vai te ajudar bastante. Ou então também você pode utilizar um luxímetro desse tipo. Até isso também vai te ajudar a determinar o que vai ser mais adequado no seu projeto, tá? Naquela sua aplicação, porque você já sabe o que significa um 100 lux. Então você fala, puxa, mas aqui nesse ambiente eu quero ter um momento em que eu vou ter 50 lux. E eu começo a trabalhar, né, com as camadas de luz que a gente fala tanto, para ter momentos em que eu vou ter os 100 lux ou até mais, e momentos que eu vou ter os 40 lux, 50 lux que eu quiser. Até fazendo um parênteses aqui, tem uma analogia muito interessante, porque a gente está tão acostumado a falar dos ambientes, né? A gente vai falando de 100 em 100, né? 100 lux, 200, 300, 500, mas claro que depende do referencial. Dando um exemplo aqui para vocês, se imagine agora num local, no meio de um lago, você está numa canoinha, no meio de um lago enorme, à noite de céu limpo, 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 super estrelado, de lua cheia. Se você estiver nessa canoa, por exemplo, você está com um livro na mão, você não consegue ler esse livro? Claro, né? Não vai ser uma leitura para estudo, mas você consegue ler o que está escrito ali. Nesse cenário de noite limpa, lua cheia, né, sem interferências, você tem um lux nessa canoa e você consegue ler. Mas claro, o seu referencial, o que você tem em volta, é uma noite absolutamente escura, é um ambiente super escuro e aquela luz da lua, mesmo que com um lux, vai ser suficiente para fazer você ler. Então, entender toda essa dinâmica, entender essa percepção, né, entender como as fontes de luz se comportam e fazer os cálculos de iluminação é essencial, porque você vai conseguir ter muito mais tranquilidade para tomar suas decisões de projeto, sem ficar pensando, puxa, será que eu acertei? Será que eu errei? Será que depois que instalar vão me ligar porque não ficou legal? Então você vai ficar muito mais tranquila com relação a isso. Então, para entender melhor todas essas funções, todas essas questões, e inclusive o Dialux, na semana que vem no Light Experience, eu vou abrir o Dialux em tempo real para todos os alunos, para que você entenda como funciona o cálculo, como funciona o software, e para que você veja, né, de uma forma prática, como isso pode ser incorporado aí nos seus projetos no dia a dia. Quer você faça já projetos de iluminação e queira melhorar a qualidade dos seus projetos, ou quer você não trabalhe ainda com projeto de iluminação e tenha vontade talvez de incorporar isso ao seu portfólio ou começar a trabalhar com projetos de iluminação, sem dúvida o Dialux vai ser uma ferramenta importantíssima nesse processo. Então eu vou te mostrar na semana que vem no Light Experience
As aulas começam a partir de terça-feira, às 19h07 no meu canal do YouTube. Para você se inscrever, é só você clicar no link que está na minha bio, você se inscreve, você deixa ali o seu e-mail e também você tem a possibilidade de entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp e você vai receber todas as comunicações a respeito do curso, os links das aulas com antecedência, materiais complementares e tudo o que mais for necessário para que você tenha todas as informações, tá bem? A Silmara fala, para idosos e crianças você trabalha com o mesmo nível de luz? Silmara, quando eu faço projetos para idosos, eu trabalho com nível... Pode sim, Gisele. Quando eu faço projetos para idosos, eu trabalho com nível de iluminação um pouco mais alto, tá? Aí vai depender das condições, enfim, mas eu trabalho sempre com um pouco mais alto, porque a gente sabe que os olhos são órgãos que começam a apresentar sinais de envelhecimento cedo e esse envelhecimento continua, né, se acentuando durante a vida. Então, no caso de ser um idoso que já tem uma certa dificuldade de visão, né, qualquer que seja, a chance de se acentuar é grande. Então, é interessante sim que a gente trabalhe com nível de iluminação um pouquinho mais alto, mas não apenas isso. A preocupação com a uniformidade também é muito importante, porque os contrastes atrapalham a visão dos idosos, tá? Mas sim, para esse tipo de projeto eu trabalho. Agora, para crianças não é necessário, você pode trabalhar com os níveis normais, né? O que eu gosto de fazer quando eu tenho um trabalho infantil, quando há possibilidade, é trazer elementos lúdicos. Então, a gente pode inserir, às vezes, algum elemento RGB ou algum tipo de brincadeira ali, ou ainda também, que é bem legal, a dimerização, principalmente se é um bebê pequeno, né, um bebezinho, porque isso ajuda no momento. A criança tem que dormir, então a mãe vai reduzindo o nível de iluminação do quarto, a criança vai entendendo, né, claro que inconscientemente, que está na hora de descansar. Isso ajuda bastante, até também nas horas de amamentação e etc. Então, esses são os casos que eu trabalho, né, quando a gente fala de crianças e idosos, tá? Bom, acho que a Gisele vai fazer outra pergunta, mas antes disso, só vou dar um recadinho que amanhã a gente vai ter outra live, tá? Às 8 horas da manhã. E a live de amanhã de manhã vai ser sobre como evitar criar um projeto desconfortável para o cliente. Então, esses temas que a gente está falando agora sobre uniformidade, etc., eu vou abordar na live de amanhã, tá? Porque eu sei que essa questão do conforto é muito latente em vocês. Vocês trazem muito isso para mim. Então, eu quis criar um conteúdo específico exatamente sobre conforto. O perfil Engenharia e Arquitetura pergunta, quando a norma fala sobre lumens, seria sobre o metro quadrado do ambiente? Na verdade, a norma fala sobre lux, né? Lumens é a quantidade de luz que sai daquela fonte de luz, ou seja, é o fluxo luminoso. Não é aí que a norma atua. A norma vai atuar no nível de iluminação do ambiente, ou seja, lux. E isso se refere à iluminância, ou seja, o quão claro ou quão escuro está esse ambiente. Quando a norma diz, olha, você precisa ter 500 lux, não é por metro quadrado, são 500 lux de nível médio no ambiente todo. Então, a norma tem ali no começo, quando ela explica como devem ser feitas as avaliações, tem uma parte introdutória ali grande na norma, e ela diz, né, ela indica quantos pontos de medição precisam ser feitos em cada ambiente de acordo com a área do ambiente. Então, são ambientes maiores. Por exemplo, eu não sei de cabeça, tá? Mas você vai fazer medição a cada 2 metros. Se são ambientes menores, você vai fazer medição a cada metro, por exemplo. E aí, então, você faz, conforme a norma, medição em vários pontos desse ambiente, considerando o ambiente todo, e tira a média desses pontos. Isso que a norma diz, é o nível de iluminação médio. Não significa, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho que ter 500 lux de nível médio, não significa que todos os ambientes todos os pontos vão ter mais de 500 lux. Pelo contrário, eu vou ter pontos com menos de 500 lux e pontos com mais. A média de tudo isso precisa dar 500. E aí, essa divergência, essa diferença entre os pontos que têm um nível mais elevado e um nível menor,
O tamanho dessa divergência diz respeito à uniformidade. Então, quanto maior a diferença, né? Se eu tenho um ambiente com 50 lux de nível médio, só que eu medi 2 pontos, um tem 0, o outro tem 100. Eu tenho 50 lux de nível médio, mas eu não tenho uniformidade nenhuma, né? Agora, se eu tenho um ambiente com 50 lux de nível médio, mas eu tenho um com 45, outro com 55, essa diferença é menor. Então, eu tenho um ambiente com uma iluminação mais uniforme. E isso também é avaliado na norma, tá? Mas, eu acabei me estendendo, desculpa, a gente não está falando por metro quadrado, a avaliação é o ambiente todo. A Gisele fala, na sala precisa de 200 lux na luz geral, mas se tiver um ponto de destaque que tem uma contagem de 500 lux, daí na contagem eu faço os 200 do geral e no destaque ponho a diferença, 300 lux. Isso, Gi, você não precisa colocar os 500 todos na iluminação de destaque. Por quê? Você vai ter essa somatória, né? Quando a luz geral estiver acesa, a iluminação de destaque que você colocar já vai te trazer essa diferenciação. E quando a luz geral estiver apagada, se você também tiver uma luz muito intensa nessa de destaque ou de trabalho, vai ser desconfortável para a pessoa que estiver ali, porque ela vai ficar com a pupila abrindo e fechando, né? Claro, escuro, claro, escuro. Então, não é nem interessante que você tenha um excesso de luz. Normalmente, a gente faz isso, coloca a luz geral e vai adicionando os pontos onde são necessários. André Painha fala, opinião sobre rodapés de teto ao redor da divisão com luz a apontar para o teto. Eu gosto, já usei em projetos, não é uma aplicação, né, para todos os projetos, mas eu gosto, eu acho que é uma boa aplicação. Na verdade, falando em produtos, assim, é muito difícil falar em um produto não deve ser utilizado, né, ou deve, ou é o melhor produto. Não existe um melhor produto ou pior produto, existe a aplicação para qual aquele produto vai ser adequado ou não. Mas eu gosto de utilizar esse roda-teto, especialmente em ambientes onde não tem forro, né, que não vai ter o teto falso, mas eu preciso ter uma área próxima para alojar o driver, porque esse roda-teto não tem o driver integrado. Então, eu sempre tenho essa preocupação de onde alojar esse driver. Eu já alojei esse driver, por exemplo, dentro de uma marcenaria, porque esse roda-teto encostava numa marcenaria, ou já alojei num outro projeto, eu tinha uma diferença de tetos em que eu tinha a parte de laje e eu tinha um teto mais baixo que era de forro. Aí eu dei a volta toda ali no quarto com esse roda-teto e coloquei o driver dentro desse forro. Então, essa é uma preocupação, mas eu gosto do produto sim. Engenharia e arquitetura. Poderia me passar um número dessa norma? E muito obrigada pelo esclarecimento, você tem curso online. Vamos lá. Sim, a norma de iluminação de ambientes internos no Brasil, né, a norma brasileira, é a NBR ISO CIE 89951. Tá? Ela é válida desde 2013. NBR ISO CIE 89951. Você consegue comprar a norma pelo site da ABNT. Essa é a norma vigente de iluminação de ambientes internos. E sobre curso online, sim, eu tenho um curso que é o Viver de Iluminação, que é uma formação em projetos de iluminação, em que eu explico como calcular todas essas questões de como iluminar ambientes, explico todos os produtos. E eu vou abrir as matrículas para o Viver de Iluminação, a próxima turma, no dia 6 de agosto. Tá? Então, você pode, se você quiser entrar em contato via direct, eu te explico tudo sobre o curso, te dou ali a informação do conteúdo programático para você já ficar por dentro, tá? Legal. Então, acabaram as perguntas. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui na live de hoje. Lembrando que amanhã de manhã a gente vai falar sobre conforto no projeto do cliente. Como evitar criar um projeto desconfortável para o cliente, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, tá bem? Um beijo enorme para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau!